Que a paz, a graça, a misericórdia, o amor e a bondade do nosso Deus, que é vivo, né? Como disse nosso amado pastor Peixoto, sejam constantes em nossas vidas, meus amados. Tá bom? Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco hoje aqui, mas que seja pouco mesmo, pouquíssimo, para não tomar muito tempo dos irmãos e a nós mesmos, né? Que nós chegamos agora há pouco tempo, estávamos resolvendo algumas coisas, mas não poderíamos deixar passar essa saudação. Se encontra em Apocalipse, capítulo 13, né? Do verso 16 ao verso 18, irmãos, diz assim: também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, porque nós estamos vivendo essa época, né, irmãos? Estamos vivendo assim. Amados irmãos, nós somos muitas vezes metódicos, nós cristãos, né? E às vezes somos muitas vezes detalhistas. E nesses detalhes que nós nos perdemos muitas vezes, de querermos ver a perfeição. Nós jamais seremos perfeitos aqui nesse mundo, irmãos, não. Aqui jamais nós atingiremos a perfeição, mas nós buscamos a perfeição, tá? E haveremos de alcançar pela misericórdia de Deus. E nós às vezes nós somos radicalmente, quando eu falo radicalmente, não é você ter filosofias radicais, mas ir ao pé da letra, de querer ver esse número da besta, tá aqui o número, é esse aqui, 666, não é um chip, é esse aqui outro. Mas irmãos, nós cremos que o sistema, ele nos leva ao número da besta, né? Que a Bíblia diz aqui que é o número de um homem, tá certo? E nós vivemos hoje, irmãos, essa época, irmãos. Hoje é o seguinte, hoje nós estamos sendo encurralados, tá? A termos a tecnologia em nossas mãos, ou senão nós não vamos sobreviver, porque nós viveremos pela graça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas para nós sobrevivermos aqui na terra, é preciso nós estarmos compactuando com a tecnologia. E a tecnologia nos leva, irmãos, permitam-me ser nércio, se for o caso de vocês me entenderem dessa maneira. Mas a tecnologia nos leva à morte. A Bíblia diz que por muito se multiplicar a ciência, irmão, vence o pecado, né? A tecnologia, a ciência vai se multiplicando e você tem que se adequar, porque se você não se adequar, você não vai sobreviver. Ou por outro, você vai ter que renunciar, vai ter que negar essas coisas. Não vou compactuar com isso daqui. 2 pontos. E hoje nós estamos vivendo a seguinte regra, né, no mundo financeiro total aí, né? Estamos vivendo a moeda digital. Hoje nós não vemos, ainda vemos pouco, mas estamos vendo ainda o dinheiro em espécie, né? Nós estamos vivendo hoje uma época que as moedas são digitais. Você vai no banco, alguém deposita para você um valor lá e você passa um Pix para outro, transfere para outro, mas você mesmo não pega no dinheiro. Vai numa mercearia, vai no supermercado, paga com Pix, paga com QR Code e tal, mas você não vê o dinheiro, tá certo? E já está se acabando a moeda tida como uma moeda mesmo, o dinheiro, né? Daqui uns dias também vai se acabar os cartões de crédito, né?
Banco Central já está anunciando também isso daí. Então, nós estamos vivendo essa época tecnológica, né? E que nós vamos ficar totalmente dependente das internet, da internet 5G, tá? Que é mais rápido, mais qualificada. Essas que a gente usa caem muito, às vezes você está num canto, você não consegue nem usá-la porque ela é muito lenta, né? Se você for para um lugar subterrâneo, sobre loja, alguma coisa assim, muitas internet não pegam, né? Então, assim, está caminhando a humanidade. Eu me lembro bem de um livro que tem o nome de Para Onde Está Caminhando a Humanidade. Esse livro é de 1999, é de 2000, por aí é o ano dele. Eu vi muito esse livro. Na época eu trabalhava na Livraria Batista Cearense, né? Propagandazinha já em memória, né? Que foi a primeira livraria evangélica aqui do estado do Ceará, de Fortaleza e com certeza do estado do Ceará. Livraria Batista Cearense, a nossa eterna Libace, que faliram, né? Pois bem, meus amados irmãos, continuando a nossa jornada, hoje nós estamos vivendo essa época de Apocalipse, né? Tudo hoje nós somos submetidos à tecnologia, e se nós não acompanharmos, nós vamos deixar de comprar, vamos deixar de vender, que nem está dizendo aqui em Apocalipse, né? A escolha é nossa, que estejamos preparados, irmãos, e aptos, tá? Porque são essas mínimas coisas que vão nos qualificar como cristão. Muitas vezes a gente acha que o Apocalipse não chegou ainda, não, porque isso aqui vai chegar dessa maneira, Não, irmãos, já chegamos. Vivemos hoje, nós falávamos antigamente de uma nova ordem mundial, né? E hoje nós falamos em o sistema está se fechando. Então, a nova ordem mundial determinou esse sistema para que nós entrássemos nele, ou então nós ficaríamos negados a segundo plano, tá? Então, a decisão é nossa. Amém, meus irmãos? Aí nós vimos aqui, irmãos, nós procuramos algumas coisas sobre por quê. Eu pergunto aos irmãos, por que essa marca nós temos que receber na mão direita ou na testa? Pela mão direita, irmãos, eu tive aqui observando o porquê da mão direita, né? Por que essa marca eles pedem a mão direita, né? No hebraico, a expressão da mão direita, certa, ela refere-se a poder, refere-se força e energia. Tem essas três características a mão direita: poder, força e energia, tá? E vendo aqui também um significado apócrifo, tá? Entendam, apócrifo, mas eu vou ler. A mão direita representa a razão, o momento presente e também as possibilidades em relação ao futuro, tá? A mão esquerda traz a emoção e revela o passado. A mão esquerda traz a emoção e revela o passado. Já a mão direita representa a razão, o momento presente e também possibilidade em relação ao futuro. Para prever o futuro, sempre é interessante considerar a mão direita como prioridade, a menos que o consulente seja canhoto. Tá certo? Aí de onde vem isso aqui? Das quiromancias. Por isso estou dizendo apócrifo, tá certo? Muito bem. Então, meus amados irmãos, vindo aqui ainda para o significado em hebraico, a mão direita, ela tem características de poder, força e energia. Por que o inimigo quer
que essa marca seja colocada em nossa mão direita, porque ela tem poder, ela tem força, ela tem energia, ela tem poder de dominar e tem força para sustentar, tá certo? E energia para suportar o sistema do mundo. Para sustentar o sistema do mundo, irmãos, é necessário ter poder, é necessário força e energia. Por isso que a mão direita tem esse poder, tá? E sempre a mão direita, como também o nosso braço, será sempre um apoio para nós. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o braço direito de Davi era Joabe. O braço direito de Moisés era Arão, seu irmão. Porém, Joseph Smith coloca como Jetro, seu esposo, desculpa, irmãos, seu sogro, como sendo o braço direito de Moisés, em referência a Êxodo capítulo 18, onde ele fala que Jetro pegou a esposa de Moisés, seus filhos e tudo, e o levou para Moisés. Bem, vamos mais à frente. Potifar, mesmo tendo José como o seu braço direito, Potifar, mesmo tendo José como seu braço direito, o braço direito de José era Potifar. Quem ajudou a José foi o copeiro, né? Que indicou que José estava lá na prisão. José tinha revelação de sonhos e falou para Potifar, né? O braço direito de Jesus era João. De Paulo era Silas, o próprio Timóteo, filho dele, na fé. Quem é o braço de Deus aqui na terra? Quem é o braço direito de Deus aqui na terra? Hoje, somos nós, irmãos, a igreja. Nós temos essa incumbência de levarmos as grandezas de Deus para esse mundo nefasto, um mundo perdido, nas consciências de seus pecados, dos seus enganos, nas suas doutrinas diabólicas, nos seus ensinamentos desvirtuados, nas suas leis, que a Bíblia diz lá em Isaías 64, versículo 8, que não passam de trapos de imundícia. As leis de Deus, irmãos, elas são vivas, mas as leis dos homens, elas se tornam podre, porque nós mesmos caímos em nossas leis. Sou muito leigo, mas nós temos, irmãos, o Espírito Santo de Deus. A igreja tem o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele diz na Bíblia que a lei é boa, justa e santa, mas se não fosse pela lei, ele não teria conhecido o pecado. A lei nos adverte, nos pune, mas ela não mata o pecado. A Bíblia diz lá em Romanos
capítulo 4, verso 10, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê. Se não fosse a graça de Deus manifestada hoje aqui na terra, irmãos, todos nós já teríamos sido estipados, como se colocaram bem momentos antes aí nesse mundo político, usaram essa frase de estipar. Mas estamos aqui ainda pela graça, porque a graça ainda impera neste mundo, um mundo corrompido de tudo por tudo, irmãos. Quando nós falamos assim em corrupção, não é só a corrupção política, mas a corrupção do homem nos seus delitos e pecados. O pecado cega o homem. Nos leva a um abismo. E tenhamos cuidado, meus amados, porque a Bíblia diz que um cego, se ele for nos guiar, vai também nos levar para um abismo. Procure ver, meus amados, a quem você está deixando te guiar. Nós observamos aquelas pessoas que são debilitadas de seus olhos, que eles andam com aquela bengala e às vezes colocando a mão sobre o ombro de uma pessoa que vai o conduzindo. Muitas vezes essas pessoas que você coloca a mão no ombro e te deixa te conduzir, está te levando para um buraco. É um cego guiando outro cego. Que nós venhamos a abrir os nossos olhos físicos e espirituais, para que tenhamos visões como teve José, para que tenhamos sonhos, irmãos, sonhos de Deus, porque o homem que sonha, ele não morre, mas aquele que deixa de sonhar, irmãos, ele morreu. E nós temos os nossos sonhos de Deus, para que este mundo seja um mundo de bonança, de melhoras, um mundo que cada um de nós, irmãos, tenhamos convicção cristã e que venhamos saber a cada passo que nós venhamos dar. Não vamos dizer que nós somos perfeitos, não, como eu falei, nós somos imperfeitos, mas procuramos a perfeição. Somos falhos, somos negligentes, mas ainda, irmãos, eu digo sempre essa expressão ainda, habita em nós o Santo Espírito de Deus. E faça como Davi disse ali no Salmo 51, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, aleluia, mas que nós venhamos ter a mente de Cristo, irmãos, e nos deixar ser levado pelas Santas Escrituras, o Santo Evangelho. Vivemos tempos difíceis, irmãos, e a era apocalíptica, o apocalipse nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor. E quando isso ocorrer, a Bíblia diz que é o primeiro prenúncio da vinda de Jesus, que chama-se a apostasia. Muitos estão se apostatando da fé. Que Deus venha nos guardar, venha nos cobrir com seu manto. Que as asas do Senhor estejam a nos cobrir, como guardou o povo ali no Egito. À noite, coluna de fogo para que o povo não tivesse frio. De dia, as nuvens cobrindo o povo
para que o sol não torrasse. Assim nós pedimos, ó Deus, a Ti, cubra-nos com o Teu manto sagrado, com as Tuas asas. Impõe as Tuas mãos sobre nós, Senhor, não para nos julgar, mas para nos guardar e nos livrar das pestes que assolam esse meio-dia. E olha, irmãos, o tempo está quente em todo o mundo, a temperatura está aumentando. Abrimos os nossos olhos, irmãos. Não vivemos mais tempos de, como o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Não, a igreja não é mais menina. A igreja não tem mais a idade de menino. A igreja é adulta. A igreja é adulta. Irmãos, chegamos o tempo de crente pregar para os crentes. Chegamos o tempo de crente pregar para os crentes. Porque tem muitos crentes saindo, largando aquilo que ele aprendeu de seus líderes e de Deus. Até podemos falar como Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, versículo 7, onde ele diz: insensíveis. Paulo tinha passado ali pelos Gálatas e tinha ensinado o Evangelho ressurreto de Cristo. Mas Paulo teve que fazer suas viagens missionárias e, como muitas vezes, irmãos, um líder se ausenta e deixa o seu cooperador, e muitas vezes o cooperador, irmãos, não tem o pulso firme. Esse é até bíblico, e posso reportar lá em Êxodo 34, quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei e deixou Arão cuidando do povo. Moisés demorou e o povo colocou Arão contra a parede e disse: olha, nós queremos agora um líder que vai na nossa frente, pois Moisés não volta mais. E Arão, mesmo tendo a sua sabedoria, o seu dialeto, a sua maneira de se expressar, ele não teve o pulso de uma liderança e deixou-se ser corrompido pelo povo e construiu ele aquele bezerro de ouro que ia conduzir o povo. Mas quando Moisés vinha descendo do monte, ele deixou Josué lá embaixo e ouviu aqueles gritos, né, que a Bíblia chama de alaridos, e perguntou a Josué: que grito é esse desse povo? Foi que houve? Foi que fizeram com esse povo? E Moisés falou que era o povo, né? Normal em festa lá embaixo. Disse: não, esses alaridos não são de brandos de vitórias, de guerras, de louvores. E Moisés desceu e foi ver, preocupado. Chegou lá, o povo estava se prostituindo, prostituindo assim, idolatrando o bezerro. E ele perguntou a Arão: o que tu fizeste com esse povo? Ponto. Volto lá para Paulo. Paulo foi, segundo a história, fala que Paulo fez uma segunda carta aos Gálatas. Foi lá a segunda vez, que a primeira vez ele foi, e quando ele voltou ele disse da seguinte maneira: nem que deixe um anjo do céu que vos anuncie outro evangelho que seja anátema. Aí ele disse: maravilho-me muito de vocês, porque eu passei por aqui e ensinei o evangelho
genuíno da graça de Deus, da ressurreição. Cristo ressurreto. E vocês agora estão deixando-se levar por esse evangelho da circuncisão? Dentre eles, irmãos, como lá no deserto, em Êxodo 34, Moisés deixou Arão, e Paulo, quando voltou da viagem que encontrou os Gálatas naquelas instabilidade, ele encontrou Pedro, irmãos, no meio dos incircuncisos. E olha, Paulo não andou com Jesus, mas Pedro andou. Pedro era discípulo de Jesus, andou com Jesus lado a lado. E Pedro deixando-se levar pelos aqueles incircuncisos. E Paulo disse que colocou o dedo na cara, a Bíblia fala assim, de Pedro, e resistiu a Pedro. E Paulo diz, porque eu era irrepreensível. Que nós venhamos ser amados, irrepreensíveis, irmãos, em nossa maneira de falar, autoridade dentro da palavra de Deus, e que nós pedimos a Deus, e falo para vocês, que nós não venhamos deixar sermos reprovados. Mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, irmãos, para que possamos estar de pé, mesmo diante das dificuldades, dos tropeços. Talvez eu possa até colocar assim, irmãos, olha, Jesus, quando estava ali no caminho do Gólgota, Jesus carregava aquela cruz, ele tropeçou, caiu, Cirineu chegou, levantou a cruz e lhe deu novamente. Mas Jesus conseguiu chegar no seu objetivo. Os caminhos são tortuosos, são difíceis. São sim, irmãos, não há caminho difícil. Mas que nós possamos prosseguir. Muitas vezes nós baixamos a cabeça, mas que levantemos as nossas cabeças. Que venhamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso Salmo 121. A Bíblia também nos diz, irmãos, em Provérbios 12, acho que é 12, 14, que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas é caminho de morte. Que nós venhamos percorrer esses caminhos. Em qualquer caminho que nós venhamos passar, irmãos, que nós venhamos pedir as misericórdias de Deus, que são as causas de nós não sermos consumidos. Volto a repetir, são dias difíceis, mas a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta, irmãos. Preparemos-nos, irmãos, pois já vivemos o Apocalipse. E a igreja, irmãos, está precisando ouvir mensagens de advertência. Cuidemos sim, irmãos, ainda, cuidemos sim das pessoas que estão lá fora. Há pouquíssimas, mas há pouquíssimas. Mas cuidemos daqueles que estão dentro da nossa casa, porque a justiça de Deus vai começar pela sua própria casa, pela igreja. Aleluia, Deus. Senhor meu Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Deus, por tuas misericórdias. Nós não somos merecedores, Deus, mas nós te louvamos porque tem nos guardado até aqui, mesmo tropeçando, mesmo tu fazendo nos levantar,
nos dá força para prosseguir. Sabemos que os caminhos são tortuosos, mas nós louvamos a Deus que o Espírito Santo de Deus vai aplanando. Assim como tu fizeste, Pai, com João Batista, que ia aplanando os caminhos dele para ele percorrer, faz assim conosco, Deus. Nos ajuda nessa reta final, Deus, para que nós possamos chegarmos em tua presença e termos o prazer de ouvir a tua voz, Senhor. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Paz e graça, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus. Amém, amados? Paz do Senhor a todos.